No Estreito de Hormuz, nesta madrugada, as telas de rastreamento de navios mostram uma realidade que desafia a retórica. O mundo acaba de ouvir uma declaração firme de Donald Trump. O bloqueio vai começar. O Irã não poderá vender petróleo. Parecia o fim do jogo, mas no momento seguinte, os monitores mostraram exatamente o oposto. Petroleiros chineses e iranianos têm atravessado o Estreito de Hormuz com naturalidade, incluindo aqueles na lista de sanções. Ironicamente, no mesmo momento em que o bloqueio foi anunciado, o tráfego de petróleo continuou a fluir. Então, esta é uma demonstração de força que falhou ou uma estratégia que ainda não se revelou? Nas últimas 24 horas, pelo menos 11 navios foram registrados ainda passando pelo Estreito de Hormuz. E este não é apenas um número. Entre eles estavam 4 navios na lista de sanções dos Estados Unidos, como o Rich Sterry, o RHN Honglu, o J. Summer e o Zainar 2, além de um petroleiro, o Race, que foi monitorado tentando sair em direção à Índia. Os tipos de embarcações variam, desde superpetroleiros do tipo VLCC, que transportam petróleo bruto, navios de gás liquefeito de petróleo e navios-tanque de produtos químicos, até navios de contêineres e graneleiros. Suas bandeiras também são variadas: Curaçao, Comores e até registro sombra, comumente usados para evadir sanções. Comentário: a presença de navios com bandeiras de conveniência como Curaçao e Comores não é acidental. É uma tática deliberada para complicar a atribuição de responsabilidade e tornar a aplicação de sanções um pesadelo jurídico e logístico, explorando as áreas cinzentas do direito marítimo internacional de uma forma raramente vista em bloqueios anteriores. A carga deles consiste em energia, petróleo, gás e commodities vitais que são a força vital da economia global. Seus destinos também não são segredo. Fujairah e Khor Fakkan, nos Emirados Árabes Unidos, Sohar, em Omã e Basra, no Irã. Isso significa que as rotas de distribuição de energia permanecem abertas. Mesmo com a frota dos Estados Unidos alegando ter feito 10 navios retornarem, os dados de rastreamento mostram uma realidade mais ambígua. Alguns voltaram, mas outros seguiram em frente. Esta situação se torna mais complexa quando olhamos para a fratura no apoio dos aliados. O Reino Unido recusou explicitamente participar da aplicação do bloqueio, com o primeiro-ministro enfatizando que a prioridade deles é manter o Estreito de Hormuz aberto, não fechá-lo. A França também busca um caminho de diplomacia conjunta, não de operações militares diretas. A Austrália também atraiu críticas de Washington por ser considerada insuficientemente solidária. Até a Arábia Saudita está sinalizando uma mudança de direção, aparentemente começando a considerar uma independência de segurança sem total dependência dos Estados Unidos. Isso significa que não se trata mais apenas de navios passarem ou não. Trata-se de quem realmente apoia a política. Se olharmos um pouco para trás, essa escalada não aconteceu da noite para o dia. Após o anúncio do bloqueio, os primeiros passos dos Estados Unidos foram imediatamente visíveis no mar. As patrulhas militares foram intensificadas. A frota naval foi mobilizada para o Golfo de Omã. Destroyers e sistemas de vigilância ativa estavam em alerta máximo com uma mensagem muito clara. Cada navio que entrasse e saísse dos portos iranianos seria monitorado. De acordo com uma declaração oficial do Comando Central dos Estados Unidos, eles afirmaram que as forças estão presentes, vigilantes e prontas para garantir o cumprimento. Mas no terreno, como já vimos, o cumprimento nem sempre acontece. O passo seguinte foram mais ameaças. Washington não se limitou a um bloqueio físico, mas também expandiu a pressão para as esferas diplomática e econômica. As sanções foram apertadas e os canais financeiros foram estreitados. Um termo até surgiu dos próprios oficiais americanos, uma versão financeira de uma campanha militar. Isso significa que não eram apenas os navios que eles tentavam parar, mas todo o sistema que permite que esses navios naveguem. Por outro lado, o Irã jogou suas cartas legais e geográficas. Eles se referiram ao princípio da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, que diz que um país tem direitos sobre sua costa e responsabilidades nessa área. Em outras palavras, o Irã sente que tem legitimidade para regular o tráfego ao redor do Estreito de Hormuz. Essa narrativa foi até expandida com uma nova ameaça. Se a pressão continuar a aumentar, não apenas Hormuz poderia ser interrompido, mas também o Estreito de Bab el-Mandeb, outro portão marítimo. Isso não é apenas um blefe, mas um sinal de que o conflito poderia se espalhar para outras rotas comerciais globais.
No meio desse cabo de guerra, a China surgiu com uma postura longe da neutralidade passiva. Pequim criticou abertamente o bloqueio, chamando as sanções unilaterais de medida ilegítima. Seus navios continuaram a passar, e oficiais de defesa chineses afirmaram seu compromisso em manter a estabilidade, bem como a liberdade de navegação. Isso é significativo porque a China não é apenas um observador. Eles são um grande consumidor de energia, fortemente dependente desta rota. Quando eles continuam a operar, enviam uma mensagem de que a pressão dos Estados Unidos não é totalmente eficaz. Comentário: a postura da China vai além da simples necessidade energética. Ao desafiar abertamente o bloqueio, Pequim testa os limites do poder naval americano e posiciona-se como um garantidor alternativo da segurança marítima para nações que se opõem às políticas de Washington, transformando uma crise regional em um palco para a competição entre superpotências. Em vez de diminuir a escalada da situação, Washington aumentou a tensão. Relatórios recentes mencionam que cerca de 10.000 soldados adicionais foram enviados para o Oriente Médio, somando-se aos mais de 50.000 militares já na região. Porta-aviões, unidades de fuzileiros navais e forças de elite começaram a ser posicionados mais perto da zona de conflito. Isso não é mais apenas sobre dissuasão. Abre opções muito mais sérias, incluindo a possibilidade de um ataque direto se as negociações falharem. E aqui, uma nova camada surge. A Rússia, que vinha observando de perto desde o início, começou a soar o alarme. Eles alertaram que as negociações de paz em andamento poderiam ser uma fachada para a preparação de uma operação militar terrestre pelos Estados Unidos e Israel. Alguns relatórios até mencionaram o movimento de 2 grupos de porta-aviões em direção ao Mar da Arábia, coincidindo com o fim de um período de trégua no conflito. O momento é coincidência demais para ser ignorado. E enquanto esses navios continuam a se mover, a pressão começa a ser sentida em um lado que raramente é destacado: logística e resistência. No mar, relatos de porta-aviões como o USS Abraham Lincoln e o USS Tripoli mostram outro lado de uma operação prolongada. Os suprimentos começam a diminuir. A cadeia de abastecimento não é tão flexível quanto se imaginava, e o moral da tripulação se desgasta lentamente. Não se trata mais de poder de combate, mas de sustentabilidade. Quanto mais tempo a operação continua, maior a pressão sobre o sistema logístico. E este é um ponto fraco muitas vezes escondido por trás da imagem de poderio militar. Comentário: a fragilidade logística de uma força naval projetada para conflitos de alta intensidade, mas engajada em uma operação de bloqueio prolongada, é um ponto cego estratégico. Historicamente, o poder de permanência no mar, e não apenas a capacidade de combate, determina o sucesso de bloqueios, uma lição que parece estar sendo reaprendida em tempo real. O impacto não para nos navios de guerra. Uma reação em cadeia está sendo sentida diretamente na crise humanitária global. As rotas de distribuição interrompidas estão fazendo com que os suprimentos de alimentos e medicamentos vacilem. No Iêmen, por exemplo, a ajuda nutricional para crianças desnutridas está presa no porto de Dubai. As clínicas começam a ficar sem estoque enquanto os pacientes continuam a chegar. Uma situação semelhante está ocorrendo no leste da África e em partes da Ásia, não porque não haja ajuda, mas porque a ajuda não consegue passar. Em muitos casos, os medicamentos necessários já estão em armazéns, mas estão presos em uma cadeia logística paralisada. Tudo isso é exacerbado por um aumento nos preços da energia. Quando o fluxo de petróleo é interrompido, os preços disparam. No pior cenário, segundo o Fundo Monetário Internacional, os preços do petróleo e do gás poderiam até dobrar. E isso não é apenas um número no mercado. Significa que os custos de transporte aumentam, a produção desacelera e o preço das necessidades diárias também é pressionado para cima. O crescimento econômico global também começa a desacelerar, aproximando-se de um ponto que muitos analistas chamam de limiar da recessão. O mundo parece ser arrastado para um efeito dominó originado de um ponto estreito no mapa, o Estreito de Hormuz. Em meio a essa pressão, a diplomacia tenta reentrar, mas com uma nova cara. O Irã não está mais apenas respondendo, mas começando a estabelecer condições. Eles insistem que novas negociações não terão sentido sem um quadro claro e sem um compromisso real da parte contrária. Há até conversas de que o controle sobre Hormuz poderia ser formalizado, incluindo a possibilidade de um futuro sistema de taxas de trânsito. Isso muda a posição do Irã, de meramente uma parte sob pressão, para um ator que estabelece as regras do jogo. Então, se olharmos para a situação atual,
Esta não é apenas uma crise militar ou um conflito regional. É uma crise de múltiplas camadas. A logística está começando a rachar. Os esforços humanitários estão sob tensão. A economia global está vacilando e a diplomacia está prosseguindo com base em novas condições. E mais uma vez, no meio de tudo isso, aqueles navios ainda estão passando. Neste momento, o mundo se encontra diante de dois caminhos muito diferentes. Por um lado, há uma chance de desescalada. Se o Irã reabrir a rota de Hormuz junto com um cessar-fogo, isso daria um fôlego ao comércio global e esperança para a diplomacia. Mas por outro lado, a sombra da escalada ainda é real. O próprio Donald Trump sinalizou que, sem um acordo, o bloqueio continuará, e a opção de um ataque poderia até voltar à mesa. Isso significa que uma única decisão pode mudar tudo, inclinando a balança da estabilidade para uma nova crise. A pergunta agora é simples: quem exercerá a contenção primeiro, antes que a situação realmente saia do controle?